Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Olha aí. Amados, sou só eu ou a gente tem uma nítida sensação que esse culto é uma continuidade? Desde o primeiro louvor, desde a abertura com a nossa pastora Gisele, os louvores, é um culto só, desmembrado em etapas, mas um culto em adoração ao nosso Deus. Quantos aqui estão alegres em estar na casa do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria convidar a igreja para abrir a santa e gloriosa palavra do Senhor no livro de Isaías 53, do 1 ao 5. Ao preparar essa palavra, eu tinha conversado com o pastor Paulo e Deus vai confirmando, né, vai falando coisas. E a palavra estava quase pronta quando Deus me moveu a ir para Isaías. E, inclusive, tem um tema que Deus me deu também. Ao terceiro dia, ressuscitou. Isso estava muito claro. Eu acordei na madrugada de sexta para sábado e veio essa frase na minha mente, no meu coração. Ao terceiro dia, ressuscitou. E ontem, o Senhor inseriu uma parte dessa palavra. Na verdade, trocou algo que tinha para essa parte. Isaías 53, do 1 ao 5, diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é esse que sofreu tanto? É o nosso Deus. Foi por essa passagem de Isaías, há mais de 600 anos antes da vinda do nosso Senhor, um homem de Deus, um profeta de Deus, que nós hoje temos livre acesso. E essa foi a parte justamente que o Senhor trouxe ontem. Qual é a nossa diferença para Isaías, além dessa linha do tempo? O texto fala que o Senhor tinha uma aparência desfigurada. O desfigurar de Deus, embora do nosso Senhor Jesus, embora sofrendo dores, pisaduras, lacerações, quando alguém fica desfigurado, é como alguém que se assusta, é como alguém que leva recebe uma notícia horrível, e o nosso semblante cai, e se desfigura pelos hematomas, sim, mas por tantos e tamanhos adversidades que aquela pessoa vem atravessando. O motivo dessas adversidades, dessa tristeza, somos nós. A Bíblia fala também que nenhuma beleza havia para que pudéssemos o desejar. Sabe aquela imagem que nós olhamos e não há nada que nós queiramos estar ali? Ele quis estar no nosso lugar. Por isso não havia beleza. Porque ele puro, santo,
levou sobre si os nossos pecados e transgressões. Por isso não havia beleza. Ele tinha, mas naquele momento não havia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Portanto, nós transgredimos e ele foi cortado, machucado, pisado. Que troca, né? Mas diz também que pelas suas pisaduras, e eu fiquei tentando lembrar como eram pisaduras. Sabe aquela coisa que bate, dói, e depois de alguns dias continua doendo, fica vermelho, roxo, e aquilo fica sensível e dói? Foi por essas pisaduras que nós fomos sarados. Pela dor que ele sentiu e que não passa, nós somos sarados. A dor que ele sentiu por longos tempos é a dor que nos cura para toda a eternidade. Que troca. E quem foi Isaías? Como eu perguntei no início, o que nos difere desse homem de Deus? Isaías, uma pesquisa que eu fiz, e olha que o nosso diácono Rafael está aqui, né? Se eu falar alguma coisa errada, ele me corrige. Enfim, Isaías, filho de Amós, era um homem culto, era também um poeta, e conhecedor e conselheiro de política externa em Judá. Seu ministério teve duração aproximadamente de 50 a 52 anos, e percorreu 4 reis de Judá. Foram eles Uzias, Jotão, Acais e terminou com Ezequias. O primeiro rei, Uzias, morreu 740 anos antes de Cristo. E Ezequias, que foi o último desse período onde Isaías percorreu, 687 anos antes de Cristo. Por mais letrado, culto, influente ou qualquer outro atributo de um homem, apenas a sua busca e proximidade com Deus poderia trazer revelações tão precisas sobre fatos que aconteceriam mais de 600 anos depois. E aí a gente vê que pessoas, ele era culto, era um influenciador político dos reis, tinha conhecimento sobre a estratégia política a ser traçada com outras nações. E se ele fosse isso, não era pouco para a sua época, mas ele seria mais um na história. Se eu disser qualquer outro nome contemporâneo de Isaías, também tão influente, também tão culto, também conhecedor de tantas estratégias, sejam elas políticas ou de guerra, vocês vão dizer assim, não sabia. O atributo que fez e faz Isaías ser diferente, diferenciado, é aquilo que todos nós hoje temos. A possibilidade de nos aproximarmos através da oração, da adoração, da entrega, da confiança na plenitude de um Deus que revelou coisas a ele, não ao poeta, não ao estrategista político, não ao homem influente, mas revelou ao servo de Deus. Essa é a diferença. Então, a partir desse ponto de vista, todos nós somos potencialmente iguais a Isaías. Pastor, mas eu não sou poeta. Amém. Talvez você tenha atributos que ele não tinha. Eu quero falar das similaridades, aquilo que pode nos aproximar e nos levar a ser diferentes na nossa geração. E que o que viermos a falar em nome do Senhor vai perpetuar não a nossa identidade. Se eu falo de Isaías, quantos Isaías a gente aqui conhece? Mas esse é reconhecido por ter sido um homem de Deus. E cada um nessa manhã tem essa oportunidade. Porque nós não somos diferentes de Isaías, nós temos o mesmo Deus e nós temos ainda a melhoria no sentido de que Isaías previu e nós estamos vivendo. Eu quis trazer esse perfil sobre Isaías apenas para dizer que o que nos torna conhecido no céu é uma vida santa,
de comunhão, de oração, de intimidade com o Pai. Portanto, nós devemos sim nos ajoelhar. Quando no louvor, o Leandro trouxe com a Gabi e os demais músicos, Jesus em sua presença, reunimos-nos aqui. Eu lembrei que há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eu estava no Pará, uma cidade chamada Marabá. E era um domingo pela manhã, e o hábito de estar no culto e tal, eu trabalhava com eventos, era uma feira, uma mini Bienal do livro, e a gente estava numa escola, né, lá com os livros, fazendo o evento, e ao lado começou um culto. E essa música começa a ser entoada. E quando eu percebi, o meu chefe, à época, estava do meu lado, falou assim: Fernando, vai lá. Eu falei: não, Jorge, eu estou aqui, tudo bem. Eu dei aquela despertada. Eu falei: não, tudo bem, eu fico aqui. Ele: não, Fernando, vai lá. Ora por nós. Eu falei: puxa. Esse meu chefe, que era um amigo, era um homem que tinha algumas dificuldades em relação ao seu casamento, e quando nós viajávamos e tal, ele sempre gostava de ficar comigo, né? No quarto era uma equipe de 6, e cada um ficava com né? 2 pessoas em cada quarto, e ele sempre gostava de ficar comigo porque eu não saía à noite, e ele sempre saía, ia para alguns lugares e tal, e ele chegava a falar assim: Fernando, eu vou levar a chave. Eu falei: não, pode levar, não tem problema. Quando ele reconhece ali para mim, e ele me pede: Fernando, vai lá, ora por nós. Eu fui com muita alegria, e depois tive vivências com esse amigo, de levá-lo ao hospital, já numa situação em que ele estava um pouco mais debilitado. O que nos difere é a nossa proximidade com Deus. É a nossa busca. É alguém nos olhar e não ver apenas um crente. É olhar e ver que nós temos a oportunidade, o privilégio de sermos alguém próximos de Deus. É isso que nos diferencia. É isso que nos traz a paz. Vamos ver como aconteceu? Vamos ter uma noção de como o que foi predito aconteceu? Lucas 23, a partir do versículo 1. Lucas 23, a partir do versículo 1. E eu vou ler alguns versículos de forma separada. Depois, se você desejar, leia esse texto na sua íntegra. Fala muito aos nossos corações. O 1 fala assim: e levantando-se toda a multidão deles, levaram a Pilatos. O 3: e Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: tu o dizes. Nós devemos ser testemunhos vivos, para que o mundo reconheça que não a nós, mas a Ele, espelhos dele. O 7 diz assim: e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. O 11: e Herodes com seus soldados desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Pulando lá para o 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Deixa eu fazer uma breve parada aqui. Há alguns anos eu estive em Israel e a gente teve lá no Gólgota. É muito engraçado que do local onde a gente estava, hoje é um restaurante, o local ao lado do Gólgota. E me veio muito claro, que a gente começa a buscar assim, né? Aí você fala: olha, aqui é o local chamado Caveira. E a gente olhava assim, e você fala: peraí, não é? Dizem que é, né? Pode ser que seja. E confirmaram, né? As pessoas, os guias lá: não, aqui realmente é o Gólgota, é o local chamado Caveira.
A Bíblia é tão linda que diz que os montes passarão, mas a palavra do nosso Deus jamais passará. Aquele local que era uma referência, chamado Gólgota, hoje o local está desfigurado, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela permanece viva e eficaz. E aqui nós estamos vendo o processo de crucificação. O 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. O 37, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Agora direto do 40 até o 47. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, que recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Isaías predisse há mais de 600 anos antes, e tudo acontece conforme a palavra do Senhor. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aleluia, nós temos esperança. Nós temos esperança. O nosso Deus nos confirma, homem de dores, como disse Isaías, mas muito mais que vencedor. E nós nele somos também muito mais que vencedores. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Até as pedras clamam, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Isaías, 600 anos antes, inspirado pelo Espírito, assim como cada um de nós que busca ao Senhor, temos essa oportunidade, porque o nosso Deus é quem busca a intimidade conosco. E caso nós tenhamos essa busca diária, rotineira, seremos e faremos coisas ainda maiores. Irmãos, eu queria te perguntar se a nossa história, assim como a história do nosso Deus, após a crucificação acabasse ali, que esperança nós teríamos? Pastor, mas você falou que o título da palavra de hoje era: ao terceiro dia ressuscitou. Os teus sonhos, os teus projetos, aquela dificuldade momentânea, hoje pode estar dizendo: prevaleci. Mas a história não acaba aqui. A tua história, você também que está me assistindo pela internet, pelo canal CSN TV, a nossa história não acaba aqui. Jesus, aos olhos humanos e do inferno, nesse momento, estava derrotado, desfigurado, machucado, lacerado, derrotado. Mas percebam que ele mesmo diz: a ti entrego o meu espírito. A morte não o venceu. Preste atenção nos detalhes da sua vida. A morte está dizendo para você: te venci. Mas atrelados ao Senhor, nós é que dizemos: até quando? Em oração, em jejum, em busca, somos iguais a Isaías. Nenhuma diferença a não ser o tempo. Eu quero te dizer que a esperança vive, a minha e a sua. Assim como Isaías previu, o Redentor vive. A sua expectativa de vida renasce.
entre os mortos e contra toda a possibilidade humana, Ele vive, aleluia, aleluia, a sua esperança não está morta, Ele vive, se ajoelha, clama, Ele é Deus bom e misericordioso. Lucas 24. Eu queria pedir aos músicos para virem, por favor. Como eu havia falado antes, caso a história tivesse encerrado, a minha e a sua experiência teria sido de derrota. Mas Deus não experimenta derrota. Mesmo nesse momento, ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia, toda a nossa possibilidade está renovada, ressurgida, reconectada com o Senhor. Aquilo que Ele te prometeu e que você talvez esteja lembrando agora no seu coração, e que hoje a circunstância humana diz que não, num planeta que está com uma pandemia que hoje se sobrepõe à ciência, ao conhecimento, em o nome do Senhor, nós veremos pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas reconstruídas, que terão testemunho de vida, que terão, ó Senhor, em nome de Jesus, a possibilidade de dizer: o meu Redentor vive, aleluia, aleluia. Em breve nós teremos de volta aqui os nossos pastores, veremos também, além do pastor Márcio, da pastora Marisângela, o pastor Sérgio, pastora Luci, pastor Michel, pastora Isabela. Você que lembra de alguém aqui agora, nós os veremos aqui. É o Covid que impede? O Covid está sendo diariamente derrotado em nome do Senhor. Aquela sua adversidade está sendo derrotada em nome de Jesus. As impossibilidades estão caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. Ele é o teu Deus, Ele não te desapontará. A glória do Senhor se manifestará. Lucas 24, a partir do 1 até o 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Aquela pedra, meu irmão e irmã, da sua vida, tão grande, que se for retirada por nós, pode cheirar mal. O Senhor está tirando nessa manhã. Não temas, crê somente. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestidos resplandecentes. Não se atemorize. Se quando você for procurar saber daquela adversidade que ronda a tua vida, algo acontecer de sobrenatural, 1, 2 ou mais varões estarem ao seu lado te acalmando, te dizendo coisas assim, ó. E estando elas muito atemorizadas, quem de nós não se atemoriza com a má notícia? E abaixando o rosto no chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele vive, aleluia, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado. E a frase que todos nós ouviremos: ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o teu Deus, aplauda ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, adoração. Majestade santa é o Senhor, aleluia. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue a coisas que vão acontecer, para que Ele seja louvado e engrandecido.
lembraram-se das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas, as que diziam essas coisas. As suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirado consigo daquele caso. Se você vai ser como aquelas varoas que foram lá com especiarias e cheiros, tentar agradar ao Senhor e viram que Ele vive, ou se você vai ser como Pedro, que vai tirar o lençol e ver que não existe mais ali a morte, aonde estava a força da morte? Repito, meu irmão e minha irmã, esse culto é continuado, desde a abertura, aos louvores, a palavra de dízimos e ofertas, a esta palavra que o Senhor está trazendo de confiança, de renovo. Ao terceiro dia, o seu sonho irá ressuscitar. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. E que se o seu sonho e essa palavra alcançou o seu coração, você também que está em casa, e que se você crê que ao terceiro dia o seu sonho irá ressuscitar, dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus.